Vamos imaginar um cenário onde todas as ações da sua carteira e aquelas que você acompanha estão acima do preço teto, bem acima do preço teto, e você fica na dúvida: o que eu faço agora? Talvez você tenha começado há pouco tempo na bolsa de valores e você ainda não tenha experimentado essa situação, mas eventualmente ela deve acontecer na sua carteira se você permanecer na bolsa. E aí, como agir? O que eu devo fazer numa situação como essa? Eu já antecipo aqui que não existe uma resposta definitiva para você usar para a vida inteira, porque depende do contexto. Como assim contexto? Primeiro, será que você vai estar diante de uma situação onde todas as ações estarão caras mesmo? Ou só você que está ancorado em preços anteriores? Segundo, nesse momento hipotético em que você está com todas as ações da sua carteira caras, ou supostamente caras, como a economia do país vai estar crescendo naquele momento? Ou melhor, como vai estar o crescimento do país? O PIB vai estar em super expansão ou em contração? E o nível de juro? Então tem um contexto para você avaliar. Mas em linhas gerais, o que a gente poderia fazer? Primeiro, eu vou partir do pressuposto de que você tem uma carteira mais concentrada em empresas de setores essenciais, setor bancário, tipo um Itaú, setor de seguros com BB Seguridade, setor elétrico com transmissora de energia, no caso a Taesa, setor de saneamento com Sanepar, setor de telecomunicações com Matim, uma Vivo. Eu vou considerar isso. Por quê? Porque essas empresas, teoricamente, elas devem demorar mais para ficarem caras de fato em momentos de expansão da economia e da bolsa de valores. Por quê? Por serem empresas mais maduras, a gente presume que não vão crescer mais tanto. E aí o mercado não vai pagar múltiplos muito altos por essas empresas. É só uma presunção, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Inclusive, com esse último rally da bolsa, essas ações foram as que mais subiram no geral, né? Nem todas, mas no geral, teve um apetite muito forte por essas ações. E aí eu tô falando de um cenário, não de Bovespa 12, 13 vezes lucro, como é o atual, no momento da gravação desse vídeo. Eu tô falando de um momento em que Bovespa iria para o pico de 2019, com índice preço-lucro na casa dos 18 vezes lucro. 18. E aqui eu vou tirar os efeitos de Vale e Petrobras. E daí a gente está falando de 12 vezes nesse momento. E naquela época, 2019, estava algo próximo de 18 vezes. Detalhe. Isso significa que a bolsa teria que subir 50% para ir para aquele patamar. Ou seja, hoje está em 190 mil pontos, no momento que eu gravo o vídeo. 190 mil vezes 50%, a bolsa teria que estar em quase 300 mil pontos para a gente estar numa situação como essa. Realmente de preços inflados. Essa seria a hipótese. E aí você olharia para sua carteira e falaria: caramba, cara, tá tudo muito caro. O que eu deveria fazer? Vender essas ações? Bom, eu preciso te antecipar o seguinte, que os grandes investidores da bolsa, eles vendem, mas não totalmente a posição. Eles realizam o take profit ou realização de lucros nesses momentos de mercado extremamente eufórico. O Buffett fez isso recentemente no mercado eufórico dos Estados Unidos, mas ele não zera a posição de empresas incríveis. Então nem pense em fazer isso. Mas e uma realização de lucros? Não necessariamente ela vai ser necessária. Caramba, Luan, mas a bolsa desabou depois daquilo? É, mas desabou? Beleza. Mas vamos pegar aqui o Itaú. Cotação padrão, 10 anos. Cotação padrão é quando eu tiro os ajustes aqui de dividendo. Tá bom. Chegou ali 2019, realmente caiu. Só que depois se recuperou e não levou muito tempo para se recuperar. Então tem essa dificuldade de você vender e não conseguir recomprar num preço mais atrativo. É uma primeira dificuldade. Segundo, que quando você tem uma carteira focada em empresas previdenciárias que pagam uma renda muito bacana, se você mudar o seu foco, tirar o foco da cotação e dos múltiplos e jogar o seu foco para a evolução da renda passiva, a perspectiva muda. Porque vamos supor que você tenha comprado Itaú e você esteja com preço médio aqui na casa dos R$ 25, ou melhor, R$ 30, né? Vamos lá. Agora tá 50, R$ 30 seu preço médio. E você acumulou muitas ações e depois não comprou mais. Aí Itaú sobe mais 50% e vai custar R$ 75. Olha que doideira. Aí você vem aqui, dá uma olhada no múltiplo preço ao valor patrimonial e vê que o múltiplo tá lá na casa dos 3,5, às vezes 4 vezes o valor patrimonial. Você fala: cara, ultrapassou até 2019. Vendo? Não necessariamente, porque você vai olhar para sua renda passiva. Você vai tirar o foco dos múltiplos. Você vai fazer o seguinte: comprei a 30,
Beleza. Quanto que eu tô recebendo de renda passiva hoje do Itaú? O Itaú tá me pagando 3,50. Seria uma evolução em relação aqui a 2019, que pagou 2,80, 2024, 2,41. Aqui teve antecipação por conta da tributação de dividendos, pagando 3,50. 3,50. Se você só olhar para dividend yield do momento, 3,50 dividido por 75, cotação hipotética, nossa, só 4,6% de yield. Mas 3,5 dividido pelos 30 que eu comprei, 11,6. Aí eu te pergunto, 11,6 é uma renda ruim? Vale a pena eu vender para perder essa renda? Só se eu tiver a certeza, e aí é só bola de cristal, de que a ação vai voltar para os 30. Aí eu realizo um lucro aqui e volto a comprar ela aqui embaixo. Mas que certeza é essa? Então veja, geralmente quando o mercado está nesse patamar, ele está exigindo aí um yield, como a gente viu, de 5, 6%, ao passo que você comprou com yield de quase 12%. E se você acredita que a empresa que você tem na carteira vai continuar crescendo, tá ótimo. E isso eu tô partindo do pressuposto de que não existe mais nenhuma outra ação na carteira para você comprar. Então, dependendo do tamanho do seu yield, não vale a pena, até porque quando a gente vende ações, você pode até vender no limite de isenção ali, pensando em alguma outra oportunidade, mas vai com calma que isso aí é perigoso. Já falei, vender ação vencedora é bastante perigoso. Mas tem a questão tributária. Você não quer ficar pagando impostos realizando lucro. E as pessoas que têm muito dinheiro, muito mesmo, bilionários e multimilionários, muitas vezes essas pessoas estão há 15, 20 anos na bolsa, até mais. Para essas pessoas vender ações é um perigo, porque vai pagar um caminhão de impostos. Então você não realizar vendas nas altas de excelentes companhias que você acumulou lá nas baixas, te economiza imposto, faz você não ter o risco de perder uma renda muito atrativa que você conseguiu conquistar. Mas e o dinheiro dos dividendos que eu recebo e os aportes que eu ainda faço do meu trabalho? Ainda estou ali, né, acumulando dinheiro. O que eu faço? Não aporto mais? Não, você não vai aportar mais. Não tem mais margem de segurança? Não vai comprar. Não compre, porque senão aí você vai estragar a sua renda nesse momento. Você vai comprar na alta, seu dividend yield vai reduzir. Não seja tolo de fazer isso. Agora, o que eu faço com esse dinheiro? Eu quero poupar. Você vai ter que colocar em caixa. Vai ter que colocar na renda fixa. Só que vai ser um exercício difícil de ser executado, porque nesses momentos, geralmente, o juro tá assim, jurinho. Vamos pegar o caso aqui, né? 2019... múltiplo 18 vezes lucro, beirando 20. Onde é que estava o nosso juro histórico aqui da taxa Selic? Olha só, em 6,5 caindo, chegando a 4,5 ao final de 2019. E chegou a 2%, você sabe, pandemia. Então, olha como é difícil você ter a disciplina de, primeiro, não vender por aversão à perda, economizando impostos e não prejudicando seu dividend yield, de pegar dinheiro novo e alocar, seja dos dividendos, você não vai reaplicar na empresa na alta, ou de recurso novo, e comprar renda fixa, pagando juro ridículo. Geralmente, o tamanho do juro é muito próximo, geralmente, tá? Com o dividend yield das empresas. Então, o Itaú com yield, como a gente viu ali, hipoteticamente em 4, 4,5, provavelmente seria um juro de 5, 4,5. É só você comparar com os Estados Unidos. Hoje, S&P 500 negociando a 30 vezes lucro. Esse é um yield aí de 3. É o yield que você vai buscar, geralmente, nas empresas americanas, que pagam dividendos. É isso. Então, vai ser um exercício complicado, porque você vai colocar o teu dinheiro para ganhar uma merreca. 4, 5%, mas vai ter que ser feito. Que aí quando a economia voltar a ter uma contração, um aperto monetário, juros subindo, você já vai ter acumulado um caixa ali para você aproveitar a correção de mercado dessas empresas que estão caras. Em algum momento elas vão corrigir. Essa é a forma mais segura de você não cometer grandes erros na bolsa de valores e não perder essas incríveis empresas. Então esqueça a hipótese onde você vai abrir aqui Tesouro e vai ter taxa de 13. Hoje tá facinho. Hoje você fala, tem empresa cara na minha carteira, eu quero comprar alguma coisa que me dê um yield maior. Você vai lá, site do Tesouro, tem IPCA mais 7, tem 13 de taxa. Mas o cenário é atípico. Geralmente, o cenário típico você vai aqui no Tesouro, IPCA mais 4, IPCA mais 3. Nesses momentos, tá? Ou você vai ter aqui pré-fixado pagando 7, 6. Você fala, nossa, cara, é o tipo de situação que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Salvo se o Brasil virar uma Venezuela. Aí é hecatombe. Eu não conto com essa hipótese. Não que você não deva ter um pouco de dinheiro fora do país. Isso é importante como um seguro. Sem pensar na questão cambial. Só como um seguro mesmo. Seguro. Você não quer que aconteça. Mas você paga. Simples assim. E veja que aqui eu peguei ações com baixa ciclicidade. Se for uma carteira repleta de ações cíclicas, aí vender é uma boa, mas sempre parcialmente. Que daí é montanha-russa, né? Montanha-russa. Geralmente são empresas de commodities que acompanham o ciclo de alta da bolsa. Então, geralmente, nesses momentos de alta, vamos supor, uma alta tanto de juro baixo quanto boom de commodities, você tem uma Petrobras
200%, 300% de valorização, vale também. Geralmente nesses momentos está recebendo muito dividendo, então o exercício ainda é difícil também de ser feito. Porque quando o Vale estava lá a 120, 125, tava pagando R$14 de dividendo. Olha como é difícil, olha como é difícil. Então evite empresas cíclicas na carteira. Se você não quer ter esse trabalho de fazer uma gestão mais ativa nesses momentos de expansão, ou aloque pouco, em que mesmo que haja essa montanha-russa, o impacto não vai ser tão pesado na volatilidade da sua carteira, porque é uma alocação mais diminuta, digamos assim. O que você quer é uma gestão mais passiva de portfólio depois que você fez as compras. Não é passiva no sentido de, não quero esperar o mercado. Você quer, mas a gestão deve ser ativa na escolha dos ativos, de maneira bem criteriosa, com foco principalmente em renda passiva, e depois a gestão é mais passiva. Então é ativa na escolha e passiva no acompanhamento, no sentido de não fazer giro. Claro que você tem que acompanhar o resultado das empresas. Você precisa saber o que está acontecendo com essas empresas, porque mesmo o Itaú, teoricamente, poderia perder fundamentos a longo prazo. Então essa é a gestão que eu faço, devo fazer e que recomendo que vocês façam nos ciclos de mercado. E principalmente para quem não tem muito dinheiro, nem deve se preocupar tanto com a realização dos lucros dessas empresas, porque você pode rebalancear depois com o dinheiro novo que você acumulou. E aí você não precisa ter o medo de não ter caixa para fazer isso, porque os dividendos podem ser insuficientes. Mas se você tem pouco dinheiro, os dividendos mais aporte novo é suficiente. O bilionário, multimilionário, aí é mais difícil para essa pessoa, porque o patrimônio está tão grande que os dividendos e dinheiro novo que a pessoa poupa vira uma fração daquele todo. Aí não faz tanta diferença no rebalanceamento de carteira, rebalanceamento ali nos aportes. Então provavelmente no seu caso, não se preocupe tanto com isso. E tenha a disciplina de quando estiver caro, mesmo os dividendos, você vai colocar na renda fixa, mesmo rendendo pouco. Já começa, colocando isso na sua cabeça para quando chegar o momento, você estar preparado psicologicamente. Por fim, para acompanhar o que eu tenho em carteira, vídeos exclusivos e muito mais, eu te convido a ingressar aqui na minha comunidade, a comunidade FMI, onde além dos vídeos exclusivos, você vai contar com relatórios de análise de ações, especialmente dos resultados trimestrais para você acompanhar comigo, planilha de valor intrínseco das ações, onde eu trago os valores intrínsecos das empresas que estão na minha carteira ou aquelas que eu mais acompanho, e ainda você conta com os meus 2 treinamentos, o método dividendo permanente e o meu curso principal, que é a formação Mirai Investing. Teste, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, se você só quiser os vídeos exclusivos e o acompanhamento da minha carteira, basta se tornar membro do canal aqui no YouTube. Ou se ainda não for o seu momento, não tem problema, só clicando aqui embaixo no botão de gostei se esse vídeo te ajudou, eu já ficaria muito feliz. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu tratei do poder da multiplicação da renda passiva em BB Seguridade. Dá uma olhada lá.